TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque ao transporte público de Petrópolis. Após um jogo difícil, o Petrópolis Futebol Clube foi campeão da Taça Santos Dumont. Apesar do título, o clube ainda terá partidas decisivas para o acesso à Série A do Campeonato Carioca. O projeto para tornar Petrópolis a capital estadual das unidades de conservações foi aprovada na Alerj. O Ministério da Educação publicou na última quarta-feira uma portaria que define as regras para adesão e a pactuação de metas pela ampliação de matrículas em tempo integral. E a Mega Sena acumulou e o próximo sorteio estimado em 60 milhões de reais. O governo do estado vai entregar 44 novos veículos para integrar a frota da Emater Rio e também da Defesa Agropecuária. O diálogo com o objetivo de avaliar o transporte público de Petrópolis e sugerir melhorias. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Quinta-feira, você é nosso convidado especial para curtir, comentar e interagir durante a nossa programação ao vivo. Como você já bem sabe, estamos em diversos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro e também pelas nossas plataformas digitais TVC Correio da Manhã, no nosso Facebook e no nosso YouTube, onde a transmissão é ao vivo, e no nosso site tvc16.com. A gente começa a edição de hoje com o nosso noticiário e também faremos um programa um tanto quanto diferente. Vamos trazer uma análise mais completa a respeito sobre o transporte público de Petrópolis, isso já no segundo bloco. Antes disso, a gente vai falar sobre o projeto de lei que tem o objetivo de tornar o município de Petrópolis em capital estadual das unidades de conservações do Rio de Janeiro e que entrou em votação na sessão ordinária da última quarta-feira da Assembleia Legislativa do Rio, Alerj. De autoria do deputado estadual Yuri Moro, o projeto foi unanimamente aprovado. E agora o próximo passo dado será o retorno em segunda discussão. A intenção do projeto é que, para que sejam aplicados o desenvolvimento de ações de manejo e de educação ambiental, a minimização dos impactos ambientais das atividades recreativas e esportivas, estimulando a difusão de boas práticas em ambientes naturais, com a finalidade de divulgação local, estadual, nacional e internacional e contratação de mídias, anúncios e confecções de material de folheteria e também a distribuição para a rede de cadeia produtiva e de prestação de serviços de apoio ao município. As unidades de conservação do município, que foram o mosaico central fluminense do estado do Rio de Janeiro, são os seguintes: o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que engloba também outros municípios, como Magé e Teresópolis, a Reserva Biológica Nacional do Tinguá, a Reserva Biológica Estadual de Araras, além do Refúgio de Vida Silvestre da Serra da Estrela, o Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida, o Parque Natural Municipal Padre Quinha e o Monumento Natural Municipal Pedra do Elefante, além da APA Petrópolis e a Floresta Municipal do Quitandinha, que representa quase 80% da sua área territorial protegida. A gente vai continuar acompanhando esse tema e entender qual é o impacto que isso pode causar também aqui em Petrópolis. A gente vai trazer agora uma notícia com a participação do nosso repórter Wellington Daniel, porque um caminhão tombou na manhã dessa quinta-feira na BR-040, na altura do quilômetro 80 aqui em Petrópolis. E o Wellington já está a postos aqui no nosso estúdio para falar sobre esse acidente. Uma boa tarde para você, Wellington. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. Um caminhão baú carregado de paçoca tombou na manhã de hoje no quilômetro 80 da BR-040, na altura do Duarte da Silveira, no sentido Rio de Janeiro. O engarrafamento chegou a 3 km de retenção. A rodovia precisou ser totalmente interditada para a retirada do motorista das ferragens por cerca de 20 minutos. E eu estive lá por volta das 9h30 da manhã e gravei um vídeo aqui para o programa. Vamos assistir.
Richard, as informações aqui do local do acidente é que o motorista possivelmente quebrou o fêmur e já foi levado para o Hospital Santa Teresa. O trânsito chegou a 3 km de retenção e agora a Concer se prepara para retirar o caminhão da pista. O Hospital Santa Teresa informou que o paciente está estável e passa por avaliação médica. Segundo o Cetransπetro, que é o sindicato das empresas de ônibus aqui de Petrópolis, o congestionamento causou o atraso de 6 linhas de ônibus e a demora extra chegou a cerca de 30 minutos nessas linhas. A situação ali para aquela área já é demorada, né, por conta do deslocamento do centro até o Bingen. Com essa situação aí ficou ainda mais delicado, os impactos chegam até agora mesmo, 1h10 da tarde. Então, se você precisa sair de casa, se planeje, porque a situação ainda é um pouco aí delicada devido aos atrasos por conta desse acidente. Como a gente comenta, né, Wellington, é sempre muito importante ter cuidado, atenção nas vias e rodovias aqui da cidade. É isso, Richard. E um ponto também que a gente acompanhou também nas imagens que passaram, enquanto a gente falava aqui, também o saqueamento da carga, né? Infelizmente também, mesmo com toda essa situação do motorista, a gente ainda assistiu essa cena desagradável. Infelizmente falta um pouco de sensibilidade da população também a respeito dessas ocasiões, né? Lembrando que essa é uma carga que é paga, então quando você vai lá e pega esse produto, isso é um furto, tá? Isso é um furto, então, assim, tenha essa consciência de que você está cometendo um crime. Pode não ter sido penalizado, mas de qualquer forma você está cometendo um crime. Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. O Wellington que volta daqui a pouco também para falar um pouco sobre transporte aqui com a gente, mas isso a gente vai deixar mais para frente. A gente vai falar agora sobre a audiência pública que foi realizada pela Câmara Municipal de Petrópolis para discutir as cobranças indevidas das concessionárias de luz e água aos moradores de áreas interditadas após as chuvas de 2022. Na noite da última terça-feira, foi agora 1º de agosto. Pode garantir a solução do problema a conversa que foi realizada nessa audiência. Os representantes da Enel e da Águas do Imperador participaram do encontro e se comprometeram a rever as cobranças e também ressarcir qualquer pagamento indevido. A Câmara também terá um grupo de trabalho que vai fazer, junto com a equipe técnica das empresas, vistorias em loco, né, ou seja, nessas residências, para avaliar os casos nos quais ainda restarem dúvidas sobre as cobranças. A audiência foi aberta pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Coruja, e foi conduzida pelo vereador Léo França, que solicitou o encontro. Também participaram os vereadores Mauro Peralta, Gil Magno e Júlia Casamasso. A intenção é que as vistorias comecem já na próxima semana. Situação também, né, um tanto quanto triste, a gente vê aí pessoas que infelizmente tiveram suas casas interditadas, algumas delas até também impactadas por conta da tragédia no ano passado e ainda ter que passar por esse tipo de situação, né? Ter que pagar a conta daquela casa que não está usufruindo, que não está sendo utilizada, e também falta um pouco aí de sensibilidade das empresas, né? Entender os locais que foram impactados e de alguma forma, né, ter esse mapeamento e notar os locais ali que estão sendo interditados pela Defesa Civil, por exemplo. Faltou um pouco de integração também entre esses órgãos para não gerar esse constrangimento à população petropolitana, né? Situação difícil, a gente vai continuar também acompanhando esse cenário e como que vão ser feitas essas vistorias. E, claro, cobrar realmente esse ressarcimento à população petropolitana que não tem o direito de pagar algo que não está sendo utilizado, né? Olha, mais uma vez o nosso repórter, o Ícaro Almeida, volta aqui no Correio Petropolitano Debate com o quadro Você na TVC. E para falar sobre suprimentos que são fundamentais para você aí que quer ganhar massa muscular e manter o físico em dia. E agora é a hora de falar da L-Nutrition, essa marca top de Petrópolis, uma loja especializada em suplementação. E olha, você que gosta de malhar, você que gosta de um produto diferenciado, esse é o lugar certo na cidade. Léo, você é proprietário, como foi que essa marca chegou no mercado? A marca chegou há 10 anos atrás, né? A gente está uma década no mercado.
E surgiu através de uma mudança minha, né, estética. As pessoas sempre perguntavam, o que você fez, né? O que você está tomando? É sempre assim. Então me deu a ideia de poder ajudar as pessoas com uma loja, né? Trazer as marcas de qualidade e oferecer um produto diferenciado. Hoje vocês têm lojas espalhadas pela cidade, não é isso? Isso, são 2 lojas, uma localizada no Bramil de Itaipava e a outra no Bramil do Itamaraty. Nós somos um dos grandes parceiros do Grupo Bramil. É isso aí, faz o convite então para quem está em casa conhecer aqui através da TVC a L Nutrition. Nós estamos disponíveis nas 2 unidades a partir das 10 da manhã até as 8 da noite e sábado, 1 hora da tarde. Tem muita degustação, tem aqueles snacks que você já comeu que se amarra, né? É muito bom. Todos vocês são convidados, tá? E precisar, estamos aí. É isso aí, Léo. Fantástico. L Nutrition, marca, loja diferenciada aqui em Petrópolis. Corre para conhecer. Tá em mais um quadro, você na TVC, com o nosso repórter Ícaro Almeida, trazendo aí a questão de suplementação, né? Inclusive, só lembrando, é sempre importante frisar isso, para você usar da forma correta e com um profissional ali capacitado para definir, né, a quantidade ideal para manter o físico em dia, que até tá chegando aquele período de academia lotada, a gente sabe muito bem disso, porque vai chegando a época de verão, todo mundo quer apresentar o físico em dia, vai para a praia, vai para a festa de fim de ano, então você pode contar aí com esses suplementos para facilitar ou de alguma forma ajudar aí nesse processo. A gente vai falar agora sobre Teresópolis e atenção você morador, viu? A Prefeitura de Teresópolis publicou na última terça-feira, dia 1º, no Diário Oficial Eletrônico, o decreto 6.018, que regulamenta a política de segurança da informação do município. A PSI é formada por um conjunto de meios e procedimentos que visam a garantia e a preservação da integridade e fidedignidade pública, incluindo regras sobre a gestão de senhas, acesso de dados, backup de dados e outras questões correlativas. Ela foi assinada pelo prefeito do município e as diretrizes e metas também que foram a serem cumpridas também foram publicadas. A Política Municipal de Segurança da Informação visa resguardar as informações do município e garantir requisitos básicos de confidencialidade, integridade e disponibilidade conforme as boas práticas observadas e sugeridas por órgãos competentes. A PSI se aplica a todos os usuários da informação do município, incluindo qualquer indivíduo ou organização que possua ou possuiu vínculo com a Prefeitura, como, por exemplo, servidores, sejam ativos ou inativos, prestadores e ex-prestadores de serviços, estagiários e ex-estagiários que possuíram ou possuem algum vínculo com a Prefeitura e que possuem acesso a essas informações. Para a correta aplicação dessa política, o município deve criar um setor de segurança da informação, que vai ser conhecido como SSI, e que vai ser vinculado ao Departamento de Governança e Dados da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. Entre as responsabilidades desse sistema está a condução da gestão e operação da segurança da informação de acordo com a política e demais normas complementares. As dúvidas e pedidos de esclarecimentos sobre a política de segurança da informação podem, e além de suas normas e os procedimentos, podem ser encaminhadas até a Prefeitura de Teresópolis, que fica na Avenida Feliciano Sodré, número 675, na Várzea. É sempre importante você, como a gente comentou, que é servidor público, já atuou na Prefeitura, que você tire essas dúvidas, esclareça essas informações sobre essa nova política da Prefeitura de Teresópolis para entender como que isso pode impactar aí, caso você necessite de alguma documentação, caso você precise de algum serviço, de algum comprovante, algum documento da época que você atuou ou ainda se você atua na Prefeitura de Teresópolis. Informação importante a gente sempre traz aqui para você. Vamos falar sobre esporte? É isso mesmo, porque teve título para Clube Petropolitano. O nosso repórter Gabriel Hatz, ele já está aqui nos estúdios para falar com a gente a respeito da vitória
apesar daquela embolação toda no final do campeonato, deu Petrópolis Futebol Clube, né, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo, como eu já tinha comentado, estava tudo embolado o campeonato, não estava nada decidido ainda. E o Petrópolis conseguiu ser campeão nessa última rodada. O jogo foi contra o líder Olaria e foi 2-1. Se puder jogar na tela os gols da partida. O primeiro gol aí marcado pelo RD. Um belo lance ali na lateral do campo. Lateral dá um corte seco e ó, bola na área. A bola sobra para RD, gol de cabeça. Esse é o primeiro gol. Esse é o primeiro gol. Torcida vibrando Torcida ali. vibrando, torcida em peso lá para ajudar o Petrópolis. O jogo, vale detalhar, foi na rua Bariri. E também nós temos o segundo gol do Petrópolis. Após essa comemoração. O pessoal fervendo, velho. O pessoal tá animado realmente animado. Ali, a torcida apoiando o clube. Nós temos o segundo gol, marcado pelo Ronald, para garantir a vitória do Petrópolis. Vamos acompanhar o gol. A gente tem o gol também para mostrar para quem está nos acompanhando. Bom, a gente vai mostrar o gol daqui a pouco então para você, não tem problema nenhum. Tá aí na tela, na cobrança do escanteio. Mais um gol de cabeça. Lindo gol de cabeça. Comemorando com 10 que botou na cabeça do amigo na área, do Ronald. Metade do gol para ele. Metade do gol para ele, tem que comemorar mesmo. Muito feliz pelo título, todo mundo. Tá aí. Mas apesar desse título, né, Gabriel? Essa é a Taça Santos Dumont. A Série A, que é o alvo realmente do Petrópolis Futebol Clube, ainda não chegou, né? É importante ressaltar isso. Não, eles classificaram, se puder jogar a tabela na tela, por favor. Eles classificaram lá em primeiro lugar. Olaria, que estava em primeiro nessa última rodada, caiu para quarto. Olha o risco, tudo né? embolado. Então eles classificaram em primeiro, eles terão a vantagem nessa próxima fase do campeonato, que é as semifinais. Então eles têm a vantagem do empate. E avançando para as semifinais, vai ter os 2 jogos de final. E se ganhar, aí sim sobe para a Série A do campeonato. Lembrando, então, o Gonçalense, que é o primeiro colocado ali, é o Petrópolis Futebol Clube, vai jogar contra o quarto colocado. É isso mesmo, que é o Olaria, que ganhou ontem de 2-1. E o Sampaio Correia vai enfrentar, então, o Arte Sul. Jogos da semifinal para a gente definir, então, os finalistas e depois quem sobe para a Série A do Campeonato Carioca. Vale ressaltar, né, o Gabriel, o quarto, o quinto e o sexto colocado ali numa briga impressionante, gol a gol, disputando ali o acesso para a semifinal, né? Todos empatados em pontos, com a mesma quantidade de vitórias, empate e derrota. E o que mudou ali não foi também o saldo de gols, porque o saldo de gols estava empatado. Foi quem fez mais gols, é o Gol Pro, é o GP que está ali. Que contou o Quarto Sul com 15, Olaria 14 e o Americano com 12. Então esse foi o terceiro critério de empate para decidir quem avançava para a semifinal, quem não avançava. Rapaz, o Olaria deu sorte, viu? Se o Petrópolis Futebol Clube decide fazer mais um golzinho ali, estava desclassificado para as semifinais. Pois é. Agora, além disso, a gente também conseguiu aqui, o capitão do clube, do Petrópolis Futebol Clube, falou com a nossa equipe sobre a expectativa, apesar da vitória da Taça Santos Dumont, para os jogos da semifinal. Vamos acompanhar. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, onde a gente ia enfrentar uma grande equipe, mas a gente trabalhou firme durante a semana, sabíamos da nossa qualidade, da qualidade deles. Aí, graças a Deus, viemos aqui, fizemos um bom jogo, aquilo que o professor pediu e conseguimos sair com a vitória. Agora é comemorar o título hoje, isso aí é nada mais que um prêmio pelo tudo que a gente fez durante a competição, mas nós sabemos que a gente não ganhou nada daqui para frente agora. Temos mais 2 finais e depois mais 2, galgando sempre o objetivo e vamos em busca, vamos trabalhar forte. Hoje é dia de comemorar um pouco, mas passou de hoje, acabou, é foco total. A gente vai enfrentar eles de novo, uma boa equipe, que hoje mostrou aqui uma excelente equipe, os caras guerreiros que não desistem nunca. Mas a gente está pronto e vamos em busca desse acerto, que é o mais importante para o Petrópolis. Tá aí, inclusive está chegando, né, Gabriel? Chegando. Agora o próximo jogo é sábado, às 2h45, na Rua Bariri, novamente contra o Olaria. Tá aí, boa sorte aí para o Petrópolis Futebol Clube. Desde já a gente também parabeniza aqui pelo título, né, da Taça Santos Dumont.
E quem sabe a gente ainda não vê o Gonçalense ou Petrópolis Futebol Clube na Série A do Campeonato Carioca. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. No próximo sábado, na próxima sexta-feira, dia 11 de agosto, vai ser realizado um mutirão de renegociação de débitos de energia elétrica na sede do PROCON em Nova Friburgo, o órgão da Procuradoria-Geral do município, e que, por meio de uma parceria firmada entre a Prefeitura da cidade e as concessionárias e a concessionária Energisa. O coordenador do PROCON de Nova Friburgo, Alex Gabetta, salientou que o mutirão vai contar com funcionários da Energisa no horário de 9 da manhã até 4 horas da tarde para um feirão de renegociação de dívidas. A equipe do PROCON também vai participar do mutirão a fim de agilizar o atendimento aos consumidores de energia elétrica do município que estejam então com atrasos e também com débitos em relação às contas. O coordenador também informou que a Energisa está propondo aí um desconto de 50% para pagamento à vista ou um parcelamento em até 24 vezes. Outras condições podem ser renegociadas caso a caso. Para participar do mutirão de renegociação de débitos da energia elétrica, os consumidores devem apresentar as contas e os documentos pessoais. É uma grande oportunidade aí para os consumidores então colocarem as suas contas em dia. O coordenador do PROCON ainda informou que acredita nessa possibilidade de renegociação, no êxito, baseado em versões anteriores que já tiveram boa aceitação, mesmo com pouco tempo aí para ser organizado, diferente da atual, que já tem aí uma previsão para acontecer há bastante tempo. A gente lembra, inclusive, só para ressaltar, no próximo dia 11, esse mutirão vai ser realizado em Nova Friburgo, de 9 da manhã até as 4 horas da tarde, sendo necessários, então, documento e as contas em débito. Caso algum consumidor não possa comparecer ao PROCON de Nova Friburgo nessa data, pode procurar diretamente a sede da Energisa, que fica na Avenida Euterpe Friburguense, número 111, no centro, antes ou após o dia 11. Se desejar, pode também passar na sede do PROCON e conseguir um encaminhamento, ou simplesmente comentar que não vai poder participar do mutirão para obter estes benefícios citados, como o desconto de 50% em caso de valor à vista ou parcelamento em até 24 vezes. Vamos falar sobre 3 Rios, porque foram abertas as inscrições para os cursos oferecidos pelo Senai na cidade. Há cursos para assistente de controle de qualidade, operador de máquinas, operatrizes, mecânico de manutenção e eletricista predial. As inscrições devem ser feitas de 8 da manhã até 4 horas da tarde, na Casa de Pedra, que fica na rua Barão Entre Rios, número 466, no centro da cidade. Na tela tem aí para você, por exemplo, ó, o assistente de controle de qualidade tem ali os documentos necessários, como CPF, comprovante de residência, entre outros documentos que são importantes para você poder fazer a sua inscrição. Lembrando que esses cursos são gratuitos, viu? Então você acessa a página da Prefeitura, do Senai, para você ter ali todas as informações a respeito de quais documentos, qualquer coisa, pode entrar em contato também com o Senai 3 Rios para ter aí esclarecimento sobre as dúvidas e informações a respeito dos cursos que estão disponíveis de maneira gratuita. Então não deixe para a última hora, faça a sua inscrição. O governo do estado do Rio de Janeiro entrega 44 novos veículos para integrar a frota da Emater Rio e a defesa agropecuária. Os automóveis foram adquiridos para aperfeiçoar a assistência técnica e a extensão rural aos agricultores e o controle sanitário das propriedades rurais. Ao todo, 30 foram destinados à frota da Emater Rio para a prestação de assistência técnica e extensão rural. E já os agricultores foram 14 adquiridos pela Pesa Agro Rio, que vão ser utilizados para a Superintendência de Defesa Agropecuária. Nós temos hoje uma grande oportunidade de viver um estado que acredita no agro, que acredita sobretudo no produtor. E eu não tenho dúvida, sobretudo com esse investimento que a gente está fazendo no produtor e na infraestrutura, que esse é o nosso caminho. A gente tem que olhar para aquele produtor
para o produtor que precisa do nosso investimento. E quanto maior for o produtor, maior será o agronegócio do Rio de Janeiro. Tá aí então para você um pouco da fala do governador Cláudio Castro a respeito do tema. Lembrando que a agropecuária é extremamente ativa, não só, por exemplo, em todo o estado do Rio de Janeiro, mas em Petrópolis também. Nós temos aqui diversas localidades como Caxambu, como também a região do Brejal, no 5º Distrito, que são importantíssimos aí para a questão agropecuária. A gente tem uma escoação muito grande aqui de produtos dessas regiões, né, de Petrópolis falando especificamente, e que são destinadas aí não só para o município, mas para todo o interior e também para todo o estado do Rio de Janeiro. E a valorização desses profissionais também é extremamente importante e que impacta aí muito também na economia, não só da cidade, mas também do estado geral. Falando um pouco sobre educação, essa também é uma outra questão importante que deve ser acompanhada por todos, não só pais e responsáveis, mas alunos, diretores e professores. O Ministério da Educação publicou na última quarta-feira uma portaria que define as regras para a adesão e a pactuação de metas para a ampliação de matrículas em tempo integral. Estados e o Distrito Federal e municípios podem aderir ao cronograma de 2023 até o fim deste mês, até o dia 31 de agosto. A adesão deve ser realizada por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC, de forma voluntária após essa etapa no período de 1º de setembro a 15 de dezembro. Os entes federados devem então pactuar com o MEC as metas e o recebimento de repasses. A portaria estabelece um fomento mínimo de R$ 1.693,22 por aluno matriculado em tempo integral na educação básica da creche ao ensino médio. Cada ente federado que aderir vai ter um cálculo próprio de acordo com os valores estabelecidos no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais da educação, também conhecido como Fundeb. O valor será pago a municípios, estados e ao Distrito Federal em 2 parcelas, que vão levar em conta os números de matrículas pactuadas, o valor do fomento calculado para aquele ente e o tempo de ensino integral ofertado naquela rede. É necessário um mínimo de 7 horas diárias ou 35 horas semanais de atividades escolares em 2 turnos, para que configure uma matrícula do programa Escola em Tempo Integral, que foi estabelecido pela Lei 14.640, do dia 31 de julho deste ano. A transferência da primeira parcela vai ser feita até o dia 31 de dezembro deste ano. No início de 2024, os entes federados que receberem fomento vão ter um prazo do dia 1º de janeiro ao dia 1º de março para declarar a efetivação das matrículas pactuadas. Após esse período, o MEC vai realizar o pagamento da segunda parcela. O Ministério da Educação estabeleceu como meta a ampliação da oferta em 1 milhão de matrículas em tempo integral nas escolas de educação básica de todo o país, ainda neste ano. Até 2026, o objetivo é ampliar a oferta para cerca de 3.200.000 matrículas. As novas matrículas criadas ou convertidas para a jornada integral a partir de 2023 deverão ser registradas pelos entes federados no censo escolar, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. E falando sobre sorteio, a Mega Sena acumulou, viu? E o próximo prêmio é estimado em 60 milhões de reais. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.617 da Mega Sena sorteadas na noite desta quarta-feira em São Paulo. Com isso, o prêmio para os ganhadores do próximo sorteio, marcado para a noite de sábado, dia 5, está estimado em 60 milhões. Os números sorteados foram 3, 14, 36, 42, 43 e 44. As 83 apostas que acertaram as 5 dezenas vão receber cada uma R$ 56.735,82. Já as 6.354 apostas que acertaram a quadra vão receber o prêmio de R$ 1.058,74 cada uma. Tá aí, então, se você
quer apostar já sabe como que funciona, né? As apostas podem ser realizadas em alguma lotérica credenciada pela Caixa ou também pela internet. A aposta é simples, com 6 números marcados, custa R$ 5,00 e podem ser feitas até 1 hora antes do sorteio. Uma boa sorte para você que vai apostar na Mega Sena. Próximo sorteio já está chegando, viu? Então atenção aí, não perca o prazo. A gente vai fazer um intervalo rápido aqui no Correio Petropolitano Debate. Antes eu lembro a você que estamos ao vivo nas nossas plataformas digitais, TVC Correio da Manhã, e também no nosso Facebook, no nosso YouTube, e também em Teresópolis, Três Rios, Patidalferes, Paraíba do Sul e Nova Friburgo. Você também é convidado a participar aqui do Correio Petropolitano Debate. Você pode mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua denúncia pelas nossas redes sociais e a gente traz a integração ao vivo aqui durante a nossa programação. Após o intervalo, vamos abordar o transporte público de Petrópolis, que ainda apresenta muitos problemas, mas principalmente a principal reclamação das últimas semanas é o aumento da passagem, o reajuste de 7,1%, e que também foi debatida ontem, quarta-feira, em audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis. Tudo isso após o intervalo, que é rápido, e a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU.
A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente vai abordar então agora o transporte público de Petrópolis. Na última quarta-feira foi realizada na 4ª Vara Civil uma audiência para debater o reajuste da passagem na cidade. O valor de R$ 5,30 no dinheiro e de R$ 5,15 no cartão entrou em vigor no último domingo. A decisão da audiência deve ser anunciada nesta quinta-feira. No entanto, o magistrado adiantou parte dessa decisão em audiência na última quarta-feira e considerou que uma suspensão por no máximo um mês não acarretaria em eventuais prejuízos às empresas de ônibus. Essa audiência foi solicitada pelo deputado federal licenciado e secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, e pelos vereadores Ingo Rames, Gilda Beatriz e Eduardo do Blog. Já a vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, apresentou um projeto para modificar o rito. A parlamentar pede que sejam feitas audiências públicas para a apresentação das planilhas e que a Câmara Municipal vote para aprovar ou não o reajuste. A gente vai, antes de chamar a fala do vereador Ingo Rames, que conversou com a nossa equipe,
o repórter Wellington Daniel, que está aqui no nosso estúdio novamente, ele esteve presente nessa audiência. E Wellington, como que foi, como que estava, digamos assim, esse cenário dentro da audiência? Muito questionamento, o juiz Jorge Luiz Martins, quais foram os ponderamentos que ele apontou? O que você acompanhou durante essa audiência? Uma boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Richard, a todos de casa. Bom, Richard, o que acontece? O juiz ele então convocou essa audiência e ouviu todas as partes envolvidas nessa ação popular movida pelos vereadores e também pelo deputado licenciado. E aí, né, durante essas oitivas que o juiz fez, ele acabou então trazendo algumas informações. O vereador Ingo Ramos, por exemplo, representou a Câmara Municipal, então trazendo aquilo que a gente havia comentado, né, a questão das planilhas e também a questão dos conselheiros do Comutran não terem mais um mandato válido. Depois veio o procurador do município, o doutor Miguel Barreto, que também falou um pouquinho mais sobre a questão da defesa do município em relação a isso. O próprio CETRANSPETRO também, a Carla Rivetti, a superintendente do CETRANSPETRO, também participou trazendo os pontos dela em relação a esses apontamentos. E o Thiago Damasceno, que é o presidente da CPTrans e, por isso, também presidente do Comutran, também apresentou suas defesas. Basicamente, nas defesas, né, tanto Prefeitura quanto CETRANSPETRO, o que foi falado, o CETRANSPETRO reafirmou que tem transparência, e disse que os dados são todos disponíveis, eles estão à disposição da população para falar um pouco isso. E a CPTrans e o Comutran, né, junto ali com o procurador Miguel Barreto, eles falaram que o mandato dos então conselheiros do Comutran, que agora já teve essa mudança, sim, ele foi prorrogado devido ao incêndio do dia 9 de maio na garagem das empresas Petrolito Cascatinha e também por causa da mudança na presidência da CPTrans, porque logo mudando o presidente da CPTrans, muda-se também o presidente do Comutran. Então, para que esse trâmite ficasse melhor, eles falaram então que houve aí essa prorrogação. Um ponto importante que a gente trouxe e que eu acho que vale ressaltar aqui, Richard, é que eles escolheram alguém para Judas. Essas foram as palavras que eu escutei ali nos bastidores da audiência na defesa que eles fizeram. E no caso foi o vereador Ingo Ramos, que foi o mais citado, né, por ele também fazer parte do Comutran. Então foi citado que ele votou em algumas pautas que estavam sendo questionadas no processo. Enfim, em um certo momento, inclusive, um colega da Câmara enviou para o vereador Ingo Ramos: pessoal, estão indo no CPF, né? Que assim como a fala, né, na política quando essas coisas acontecem. Só que o vereador Ingo Ramos, depois em conversa com a gente não sei se está nesse trecho, mas em conversa com a gente também ele falou que ele entendeu que ele não era uma audiência política, né? Era uma audiência realmente do Poder Judiciário, então ele estava ali para apresentar fatos, então ele procurou não responder a essas afirmações de forma política e sim rebatendo dentro do processo. Vamos acompanhar então a fala, inclusive, do vereador Ingo Ramos a respeito sobre essa situação. Sonora com o vereador Ingo Ramos. Vereador, o que o senhor achou da decisão hoje do juiz, que ele já adiantou parte e deve enviar o restante agora à noite? Eu não entendo que ele decidiu ainda, ele fez um pronunciamento no final, a gente está aguardando agora a decisão oficial até o final do dia, no máximo no início do dia de amanhã. Estamos confiantes que seja parcialmente favorável à nossa indagação, então agora a gente tem que ter um pouco mais de paciência e de cautela e aguardar a decisão do juízo para que a gente possa realmente traçar os próximos passos. E ele comentou nessa questão da votação, a CPTrans também trouxe isso, o senhor também se defendeu lá. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, sobre ter participado das votações e eles terem questionado isso. Eu sou membro do Comutran pela Câmara Municipal. Naturalmente, eles vão querer sempre colocar a culpa em alguém e o caso hoje ficou claro ali, foi quase um ataque pessoal, né? Várias ponderações no meu nome, então assim, só que para mim é muito claro que aquele não era um debate político, e sim um debate jurídico, então a gente estava pontuando, tive a frieza de pontuar em cima dos dados que foram mencionados, só desconstruir o que foi afirmado por eles, que o que foi apresentado era uma planilha, foi votado foi outra, eu permiti que fosse votada uma planilha que foi antecipadamente me enviada, a que foi explanada na hora e votada na hora foi uma outra planilha, tinha conhecimento sobre ela e parte dela foi apresentada. Então, em relação à composição do Comutran, a prorrogação do prazo também, nós imaginávamos que seria a partir do dia 22 de maio e esse prazo só aconteceu dia 7 de junho, então, assim, totalmente fora de contexto. Então,
Em cima disso, a gente foi ponderando ali e considerando para que não virasse verdade o que foi falado pelo procurador do município. É isso, vereador. Obrigado. Um abraço. Só explicando então essa questão da planilha, Richard, a gente comentou aqui no Correio Petropolitano, debate também em outras ocasiões. Primeiro, o Cetranspetra então divulgou uma planilha que pediu reajuste para R$ 5,53. Essa planilha foi lançada no grupo do Comutran, também acabou chegando para a gente da imprensa, obviamente, foi divulgada. Na reunião que aconteceu no dia 11 de julho, essa planilha sequer chegou a ser citada. A planilha que foi apresentada foi realmente a planilha da CPTrans, que é a companhia de trânsito aqui de Petrópolis, e então trouxe esse reajuste para R$ 5,30 no dinheiro, R$ 5,15 no cartão. Então, só para explicar esse ponto que o vereador Engo Rames trouxe, porque realmente teve esse ponto, né? Uma planilha foi apresentada antes, a outra no dia e foi votada no mesmo dia. Vale só ressaltar que o reajuste ele só entra em vigor pela decisão do prefeito. Ele precisa publicar um decreto no Diário Oficial e que garante então esse reajuste, o que foi realizado. A gente inclusive tem tabelas para apresentar para vocês daqui a pouco e a gente vai trazer uma delas em relação à votação. Então, aqui em Petrópolis, a gente pode colocar essa tabela na tela para mostrar um pouco sobre a votação do Comutran no dia 11 de julho. Votos a favor do reajuste, 17, contra o reajuste, 6. E aí entra no ponto que a gente comentou, Wellington, que são alguns dos questionamentos. Governo e empresas de ônibus são a maioria dentro do Comutran. Existe, inclusive, um projeto de lei para alterar essa participação dentro do Comutran. O Comutran é um órgão vinculado à CPTrans e o líder é indicado pelo presidente da companhia, ou seja, o presidente da CPTrans, o que mostra aí justamente essa, digamos assim, essa injustiça com a sociedade civil organizada, né, Mário? Na verdade, o presidente da CPTrans é quem assume a presidência do Comutran. O que há um projeto, né, do vereador Engo Rames mesmo tentando mudar é exatamente isso, que a presidência também possa ser assumida por representantes da sociedade civil e que esses representantes também tenham mais paridade para que nessas votações não aconteça isso. E até um ponto, Richard, que eu acho que vale comentário, porque ontem, como a gente falou no início, o juiz Jorge Martins, né, ele abordou já algumas coisas em relação a sua decisão, que deve sair agora há pouco, daqui a pouquinho já deve sair uma decisão. A gente está aqui aguardando, apurando aqui. E o que acontece? Ele provavelmente deve acatar um parecer do Ministério Público. O que esse parecer do Ministério Público diz? Que haja uma nova votação no Comutran. Mas aí, o questionário, né, que eu ouvi ali nos bastidores é a preocupação. Ok, então vamos mandar de novo para o Comutran. Mas será que o Comutran vai reprovar se ainda continua sendo comandado pelas empresas de ônibus e pelo governo municipal? Então, essa aí é um dos questionamentos também que está rolando aí nos bastidores. Além desses pontos abordados que a gente acabou de citar aqui e comentar, outros pontos também chamam a atenção a respeito do reajuste da tarifa. E a gente vai trazer mais uma tabela então para você sobre alguns pontos importantes. Tem ali, ó, decreto que aprova o reajuste que foi feito no dia 21 de julho, publicado em Diário Oficial. E a nova tarifa entrou em vigor no dia 30 de julho. Questionamentos. Planilha apresentada pela CPTrans, a votação após o término do mandato dos conselheiros e o reajuste de salário da diretoria em aí mais de 400%. Inclusive, o que levou até mesmo a solicitar essa audiência, não é isso mesmo, Wellington? É isso, Richard. Foi uma auditoria do vereador Engo Rames. Ele, então, encontrou essa diferença, né, de 400% no salário da diretoria de uma planilha de um ano para o outro. Além disso, também teve a questão do reajuste dos motoristas, né, que, segundo a planilha, foi de 30%, mais no papel, né, no oficial, e que foi divulgado pelas empresas de ônibus, foi de 6,47%. Então, esses foram também alguns temas aí trazidos. Também faz parte esses questionamentos do mandado de segurança da vereadora Júlia Casamasso. Nós também tivemos acesso e ela também traz esses pontos em relação a isso. Outra questão, vamos acompanhar também o que disse o vereador Eduardo do Blog. A gente vai trazer também a opinião da vereadora Júlia Casamasso daqui a pouco. E ele também conversou com o Wellington após a audiência. Vamos acompanhar. Então, vereador, qual a sua avaliação? Primeiro, o senhor com o vereador Eduardo do Blog. Vereador, qual a sua avaliação sobre a audiência hoje?
Bom, o juiz, Dr. Jorge Martins, muito sensível aos anseios da população. A gente confia na justiça, né? Nós entramos com essa ação popular diante de todo o sofrimento que está sendo imposto à população. A gente entende que o serviço de transporte não é bem prestado, não tem 100% da frota de ônibus nas ruas, não é de agora, é a passagem mais cara do estado do Rio de Janeiro. Então a gente está defendendo a população e estamos confiantes na decisão da justiça. Agora é aguardar qual vai ser a decisão do juiz. Tá aí então a fala também do vereador Eduardo do Blog a respeito desse tema. A gente vai continuar debatendo isso daqui. É um tema um tanto quanto extenso, né, Wellington, que a gente ainda prevê aqui, ainda há muitas coisas a serem debatidas. A CPTrans apresentou como justificativa para o reajuste diversos pontos, entre eles o fator de utilização, que é um cálculo de quantos profissionais são necessários para cada linha de ônibus e para que elas possam circular. Neste caso, a taxa de utilização do cobrador subiu de 1,81 em média assim, para cada ônibus em 2022 para 2,06 em 2023, e com o reajuste de salário e o aumento da cesta básica, que também foi considerado pela companhia como um dos motivos para o novo valor da passagem. No entanto, a população reclama muito da falta destes profissionais em coletivos. Exemplos que eu posso citar: Vila Felipe, Vila São José, Posse, entre uma infinidade de outras linhas. E também a falta de horários e a quebra constantes nos ônibus também geram essas reclamações. E é o que a gente tem acompanhado realmente quando vai perguntar para a população sobre essa questão, né, Wellington? É isso, Richard. E um ponto importante, por exemplo, dessa questão é que na Cidade Real, por exemplo, né, são os ônibus que eu utilizo, os 100, no domingo já não tem mais cobrador. Em todas as linhas da Cidade Real, na verdade, no domingo já não tem mais cobrador. E linhas importantes ali que ligam, por exemplo, o Terminal Bingen ao Terminal Correios, o Terminal Bingen ao Terminal Itaipava, o Bingen Quitandinha, todas essas linhas estão sem cobrador. E os novos ônibus que chegaram da Cidade Real não tem nem vaga. Não tem nem espaço para cobrador. É um questionamento que a gente vai fazer, inclusive. Caso o reajuste se mantenha, será o terceiro aumento em 2 anos da atual gestão do prefeito Rubens Bontempo. A gente tem também uma outra tabela para mostrar para vocês, justamente apontando esses reajustes e as datas em que elas foram realizadas. O reajuste de 4,20 para 4,40, então, no dia 13 de fevereiro de 2022. 3 meses logo depois, o reajuste de 4,40 para 4,95 no dia 10 de maio. E agora o reajuste, então, de 4,95 para 5,30 no dia 30 de julho, que foi quando essa nova tarifa entrou em vigor. O aumento é de 26,19% desde que o Bontempo assumiu como prefeito, isso no fim de 2021. E só para a gente ter uma comparação, o reajuste do salário mínimo, Wellington, 8,21%, ou seja, essa conta não vai fechar para a população petropolitana. Né? Exatamente isso. E até também vendo pela inflação, a gente também já comentou aqui anteriormente, a inflação está mais ou menos ali na taxa do salário mínimo e o valor estaria em cerca de 4,55 se fosse reajustado pela inflação. Lembrando, além disso, um outro ponto que também é questionável a respeito sobre essa questão do aumento de profissionais como cobradores é os próprios dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que apontou que as empresas de ônibus são as que mais demitem e que, inclusive, estão com saldo negativo. Exatamente, Richard. Desde 2020, são 560 vagas fechadas, ou seja, mais demitiram do que contrataram. Então, esse saldo entre as demissões e as contratações ficou em 560. Aí, talvez o pessoal de casa pergunte, Wellington, mas teve a pandemia afetou todos os setores. Realmente, na pandemia foi o maior peso, 2020, cerca de 400 vagas naquele ano, mas depois disso, nesses outros anos, 2021, 2022, 2023, essas vagas não foram repostas. Continuou a se demitir mais do que contratar. O que mostra também que não foram retomadas as linhas aqui em Petrópolis, né? A frota 100%. Isso nunca aconteceu depois da pandemia. Mas os problemas com o transporte público não são recentes na cidade. Primeiro a gente começa com a história da Petroíta e da Cascatinha, que iniciaram os serviços aqui em Petrópolis em 1996 e esse prazo para o serviço era de 20 anos, até 2015, quando haveria a necessidade de uma nova licitação. E como curiosidade, quem era o prefeito na época? Rubens Bontempo. O que aconteceu? Foi feito um contrato
por mais 10 anos. E a consequência é essa que a gente vê hoje a respeito do transporte público. Além disso, a gente tem uma outra questão também em relação a transporte aqui em Petrópolis. Em 2010, a Prefeitura assumiu o transporte público na época, mudando ali completamente o cenário de Petrópolis, tirando Autóbus, Petrópolis e também a Esperança. E aí, nesse caso, quem assumiu foi Cidade Real e também a Turb, que agora já é Turp, também já teve mudança aí. E ao todo, na época, foram 57 linhas transferidas. Antes da gente dar continuidade a esse cenário do transporte, vamos acompanhar também o que comentou a vereadora Gilda Beatriz após a audiência. Muito otimista, né? Sou uma das autoras da Ação Popular e a gente agora tem que esperar, né? Todas as partes envolvidas foram escutadas e essa decisão deve sair até amanhã. Então vamos aguardar e torcer para que dê tudo certo. Aí, Gilda Beatriz um pouco mais parcial, digamos assim, imparcial, né? Vamos esperar, vamos avaliar como que vai ser essa decisão. Mas tem dado importante também sobre a planilha que foi apresentada pela Júlia Casamasso, não é isso mesmo, Hélio? É isso, Richard. Nós tivemos acesso ao processo que a vereadora Júlia Casamasso está movendo, né, um mandado de segurança contra esse aumento da passagem. O juiz declinou, o juiz Jorge Martins declinou de competência e mandou para o TJ. Só para o pessoal de casa entender, ele entendeu que não era de competência da Justiça Local e enviou para a segunda instância. Então, nós tivemos acesso e ela traz aqui que merece destaque o aumento de 44,5% no valor destinado à cesta básica, ao passo que o custo médio da cesta básica no mesmo período registrou um incremento de 17%. Mesma coisa do salário dos motoristas, foi anunciado uma coisa e na planilha está vindo outra. E outro ponto também que ela traz aqui é que 74,4% da frota de ônibus convencionais enquadram-se na faixa etária indicativa de mais de 8 anos. Ou seja, quase 75% dos ônibus da cidade têm mais de 8 anos de idade, né, desde a sua fabricação. E aí ela traz aqui bem detalhado a quantidade, são 70 veículos como micro-ônibus, né, e desses 70, cerca de 30 veículos estão com mais de 5 anos, porque o micro-ônibus tem um limite menor de uso, né, de 8 anos. E dos 277, ali cerca de um pouco mais, quase 200 veículos, dos 277 veículos convencionais, quase 200 são com mais de 8 anos de uso. Lembrando então, o micro-ônibus, o prazo máximo de uso, segundo uma resolução da CPTrans, é de 8 anos e os veículos convencionais 11 anos. Então são veículos que já estão na fase final de utilização, é sinal que a população está pagando caro por um serviço que os veículos são precários e antigos. Outra questão importante também, a gente fez até há alguns meses um levantamento sobre os veículos e também diversos apresentaram licenciamento atrasado, 2021 em alguns casos. É outro ponto também que deve ser questionado justamente a Prefeitura, por que aprovar um reajuste se todo o cenário por trás é justamente o contrário, de que o serviço não está sendo realizado de maneira adequada. Além disso, tem a questão do incêndio no dia 9 de maio. Até hoje não foram repostos todos os ônibus que estavam operando até o momento. A nossa equipe enviou uma nota, solicitando uma nota para a CPTrans e também para o CETRANSPETRO, mas até o fechamento do Correio Petropolitano Debate, nós não recebemos esse retorno. Vamos ouvir então o que comentou a vereadora Júlia Casamasso a respeito sobre a audiência. Vereadora, a senhora hoje participou da audiência, mesmo não sendo uma das autoras do processo, porque a senhora também entrou com o mandato de segurança. Nós lemos também o mandato da senhora e, de certa forma, a senhora concorda e complementa com o que foi trazido pelos outros vereadores. O que a senhora viu hoje na audiência? A senhora ficou otimista? Sim, ficamos muito otimistas, tivemos uma primeira vitória, né, momentânea, e seguimos também no aguardo do resultado do nosso mandato de segurança. O nosso mandato, ele alega a falta de transparência das empresas e da CETRANSPETRO nos sites. Não existem as planilhas atualizadas nos sites. Se a população quiser conferir, entrar no site, entrar na aba de transparência, vai ver que não existe. Na CETRANSPETRO existe apenas a tabela de gratuidade
gratuidade e do ano de 2019. Então a gente vai seguir aguardando o resultado do mandado de segurança e informando a população. A senhora tem trabalhado também bem ativamente nisso e além do mandado de segurança, caso ele não seja levado para frente, a senhora pretende também ingressar com alguma outra ação, pretende ter algum outro posicionamento para tentar barrar esse aumento da passagem, caso aqui seja negativo e também o mandado de segurança? Então, eu acho que a gente precisa de um amplo debate com a população sobre o transporte público. A gente sabe que o transporte público está muito deficitário na nossa cidade, né? Ônibus lotados, ônibus quebrados, falta de frota, não cumprem os horários. Então a gente precisa sim fazer um debate amplo com toda a população petropolitana, porque transporte público é direito e a população precisa ter esse direito garantido. Então vamos continuar na luta por um transporte público gratuito e que seja que funcione, que a população tenha ele como garantia. A gente vai trazer também para você a fala da advogada Mayara Vasconcelos. A nossa equipe fez o seguinte questionamento. Beleza, acontece o reajuste, ele é feito pelo Comutran com os seus conselheiros já fora do prazo de votação. A Justiça, supondo que a Justiça determine então esse retorno da tarifa, como que os passageiros de alguma forma poderiam cobrar por esse ressarcimento, digamos assim? Há essa possibilidade? Esse foi o questionamento que nós realizamos para a advogada. E ela vai conversar, então, ela fala com a gente justamente sobre como isso funcionaria ou se realmente não haveria essa possibilidade. Olá, meu nome é Mayara Vasconcelos, sou advogada e gostaria de traçar alguns comentários sobre a polêmica que surgiu na nossa cidade, na cidade de Petrópolis, em razão do reajuste da tarifa do serviço de transporte público urbano. Quando falamos de transporte público, temos ideia que seja todo transporte que visa, possibilitar à população a sua locomoção. E temos também em mente que é obrigação do ente público municipal não só fornecer este serviço, como também fiscalizá-lo. Diante disso, o ente municipal pode ele próprio explorar o serviço, ou seja, ele fornecer todo o aparato para que esse tipo de serviço seja prestado de forma regular, ou ele pode então conceder, a gente chama de concessão, autorização a uma empresa, uma pessoa jurídica, um ente privado, para que esse ente possa então explorar esse tipo de serviço a fim de atingir a sua finalidade, qual seja, dar à população um transporte adequado, possibilitando a sua locomoção. Dentro das atribuições do ente público, além dele poder fazer essa concessão, determinar que terceiro explore a fim de atingir a finalidade pública, atingir então toda a sociedade, cabe a ele também determinar o reajuste das tarifas. E uma coisa que nos chama a atenção é que o reajuste não necessariamente ele vem para satisfazer o anseio da empresa que explora aquele tipo de serviço. O reajuste, na verdade, segundo a lei que determina a concessão, ele é indicado para poder manter o equilíbrio financeiro do contrato de concessão, ou seja, a empresa ela precisa ter subsídios para manter o serviço ativo e prestado de forma adequada. Então, por isso que incide essas questões burocráticas do reajuste anual sobre a tarifa do Serviço Municipal de Transporte Urbano. A polêmica que surgiu em relação à cidade de Petrópolis foi justamente que houve um reajuste determinado em razão de um órgão deliberativo do ente municipal, já que a Prefeitura de Petrópolis delegou a uma pessoa jurídica essa análise, e essa pessoa jurídica, que faz parte da Prefeitura de Petrópolis, fez a avaliação e entendeu que, segundo as planilhas que foram apresentadas, o custo do serviço público na cidade de Petrópolis aumentou, fazendo também que o reajuste fosse aplicado. A questão está na seguinte situação. Esse corpo, esse conselho deliberativo que avaliou o reajuste e então indicou a necessidade do reajuste a fim de que o prefeito municipal, o prefeito da cidade de Petrópolis referendasse e determinasse por meio de um decreto municipal esse reajuste, se eles teriam então legitimidade para fazer, já que alguns de seus membros desse órgão deliberativo, designado justamente para avaliar a questão do serviço público de transporte da cidade de Petrópolis,
se eles teriam legitimidade para então fazer essa deliberação. A questão é que alguns conselheiros, nos parece, estariam com o seu mandato vencido. Então, traria ali então, uma questão de ilegitimidade ou um vício, né, no ato, na deliberação, já que aquelas pessoas que deliberaram, em tese, não poderiam estar ali para fazer essa avaliação. Então, surgiu o questionamento se o reajuste foi válido ou não. Isso desencadeou uma insatisfação não só em toda a população, principalmente por conta do reajuste em si, sem se ater essa questão jurídica, né, sobre a legitimidade ou não do órgão deliberativo de ter feito essa avaliação e logo seguido ter sido chancelado pelo representante, né, do município de Petrópolis. E a questão um grupo de vereadores e outros parlamentares se uniram para propor uma ação popular no sentido de anular, né, de impedir que esse reajuste fosse aplicado. A questão não é o fato do parlamentar ter feito a ação que caberia apenas a ele fazer esse questionamento. Tá? A ação popular ela é destinada, né, a qualquer cidadão que, dentro dos seus direitos políticos, né, preservados, ele pode, então, exercer o seu direito constitucional de peticionar e levar ao judiciário o questionamento de uma invalidade ou de uma anulação ou de um vício no ato praticado por qualquer ente, qualquer pessoa vinculada ao ente municipal. Tá bom? Então, nesse questionamento, qualquer cidadão poderia ter movido a ação. Nós estamos aí em vias de ter essa avaliação, né, e apreciação pelo Poder Judiciário, se o ato praticado por esse grupo, né, por esse órgão deliberativo do ente municipal, teria sido válido por conta desse vício, supostamente em razão de alguns de seus membros não terem, né, mais o mandato em vigência, e por conta disso, se esse reajuste ele vai ser suspendido, né, ou se ele vai ser anulado. E aí, o principal ponto, caso ele seja anulado, qual é o impacto isso na sociedade, para os usuários do serviço público, né? Eles poderiam pleitear o reembolso dos valores que pagaram a maior caso a tarifa seja suspensa ou anulada, esse reajuste? Nós entendemos que não. Justamente porque dentro do ordenamento jurídico nós prezamos muito pela segurança jurídica dos atos praticados pelo ente municipal. Ainda que esse ato possa ser anulado ou suspenso futuramente, ele praticou os seus atos durante o período. Tá, então a gente já entende que não há possibilidade, né, de ressarcimento devido a questões de insegurança jurídica que poderiam ocasionar aqui a Petrópolis. Só para a gente terminar o Correio Petropolitano Debate, eu queria agradecer ao Wellington também pela participação aqui, por trazer um pouco, comentar a respeito do cenário de transporte e também a gente informar para você, quilômetro 80 da descida da Serra, totalmente liberado após o acidente que ocorreu na manhã de cedo, após o tombamento de um caminhão. Wellington, obrigado pelas suas informações e amanhã a gente está de volta. É isso, Richard. Obrigado, boa tarde a você e boa tarde a todos de casa. Muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Gente, vocês não podem perder o programa Hora do Amigo. Chegou minha hora. Aqui